Segundo episódio do No Congresso, nós estamos começando esse bate-papo, uma conversa sobre o Brasil, sobre política, sobre democracia e sobre como fazer a democracia viver. A democracia vive de opiniões, vive de narrativas, vive de ponto de vista. Agora, qual é o ponto de vista certo? Qual é o caminho correto? Qual é o melhor candidato? É o que tem melhor proposta, é o que sabe aparecer mais, é o que tem uma estratégia por trás pensada para que ele conquiste a atenção das pessoas, retenha a atenção das pessoas e chegue no coração, principalmente no dia da eleição. Vamos bater um papo legal, de altíssimo nível, com uma das mais incríveis e importantes especialistas em marketing, em comunicação eleitoral do Brasil, a jornalista, mestra em comunicação, 2 mestrados em comunicação, um na Espanha e um no Brasil, Vanessa Marques. Seja bem-vinda ao podcast No Congresso. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa, né, que é tão importante para o Brasil, igual você falou, dialogar o Brasil. Né? A ideia do podcast é conversar sobre o Brasil, falar da importância do Brasil. E eu quero começar lhe fazendo uma pergunta muito importante. A sua carreira, ela é muito acadêmica. Você tem pós-graduações, tem especializações, mestrados, chegou a iniciar um doutoramento fora do Brasil também, tudo na área da comunicação. Sim. Esse viés muito acadêmico associado à prática da política, como foi associar isso? Como é que foi viver isso, desses seus mais de 20 anos de experiência? Eu acho que a grande fórmula, pelo menos para mim, é entender esses dois mundos e buscar, às vezes, respostas que não são tão claras, né? A política, ela não é uma ciência exata, não tem uma fórmula para a gente resolver os problemas da comunicação. Às vezes a gente tem bons candidatos que têm péssima comunicação e às vezes a gente tem péssimos candidatos que têm ótima comunicação e isso altera o jogo político. Então, eu sempre busquei, dentro da academia, encontrar essas respostas, entender melhor o próprio processo da comunicação, né? Isso existe há milênios, né? A gente sempre se comunicou, a comunicação ela é importantíssima, e entender os fenômenos políticos, porque cada eleição ela acontece num cenário distinto, e isso muda também a comunicação. Então, eu entendo que é essencial o estudo acadêmico, estar na academia, rever os conceitos, mas ela também só tem importância quando ela é aplicada. Porque senão a gente vira um grande teórico, né? Fala muita teoria, mas na prática a gente não consegue executar sempre a teoria. A teoria ela vai ser adaptada de acordo com a necessidade da eleição, do próprio candidato. Então eu acho que essa junção de praticar e aprofundar os conhecimentos é que me trouxe até aqui. Né, que fez que eu esteja, né, há 22 anos na comunicação e, graças a Deus, né, bem feliz até aqui. Muito bem. Existem alguns elementos importantes, você fez aí uma observação muito significativa, que tem candidatos ruins, com boa comunicação estratégica, que se destacam. Tem bons candidatos com comunicação estratégica ruim, que sucumbem. Exatamente. Eu tenho uma frase no meu livro, Oratória para Mandatos Fortes, que é: a obra é muda, o asfalto é mudo, o projeto de lei é silencioso, até que seja reverberado, ou pela voz do próprio candidato, do político, ou por sua equipe de comunicação, para fazer aquilo que ele construiu, que nasce no seu coração, tornar-se forte no coração das pessoas. Sim. Até hoje, quais foram as 3 grandes ideias, não precisa citar nomes de campanhas, mas quais foram as 3 grandes ideias, e eu gosto muito dessa pergunta, que você não acreditou muito e que deu muito certo? É difícil, hein? Se teve também, claro. Sim, assim. claro. Eu não sei dizer se teve, propriamente dita, uma grande ideia, porque a gente, às vezes, a gente fica buscando Não, eu digo aquela ideia que você não acreditou muito. Tá. Deixa eu só dar um exemplo aqui para você entender bem a minha pergunta. Tá. Eu, comumente, quando vou preparar os meus clientes para debates, para entrevistas, eu elenco uma série de possibilidades. Então, eu vou entrevistar, o meu cliente vai ser entrevistado pela Vanessa. Se a Vanessa perguntar isso, ele vai responder isso. Qual é a próxima pergunta possível da Vanessa? E se perguntar isso, qual é o desenrolar? Como é que ele faz para fugir daqui? Eu já tive momentos de eu fazer uma preparação incrível e ter uma outra ideia que eu mesmo não gostava muito dela. Rapaz, não é uma ideia legal isso aqui. Sim. Só que aí, na hora, acabou que a ideia que eu não achava tão boa foi posta. E ela deu um resultado extremamente positivo que nem eu mesmo imaginei. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de ideias que eu
não entendia que seria naquele momento mais apropriadas para o cenário e que deram muito certo. Mas eu acho que o grande lance desse nosso mercado é não buscar tanto algo brilhante, que às vezes o simples é o que resolve. Então eu sempre fui da linha de tentar simplificar as coisas. A gente está num momento, né, todos nós estamos vivendo essa hiperexposição, né, esse momento de digitalização da vida, né, e plataformização da vida também. Então a gente fica sempre buscando para o candidato uma solução mágica. Ele precisa ter uma mensagem incrível, ele precisa ter uma comunicação incrível, ele precisa ter tudo roteirizado, com grande imagem. E às vezes isso não resolve o candidato. As candidaturas que eu fiz mais simples foram as melhores, e as que eu busquei tornar muito profissional a imagem, o eleitor não comprava aquilo. Ele parecia que aquilo afastava o eleitor. Então, eu acho que essa campanha, especialmente em 26, talvez esse vai ser o grande segredo. Esse momento de deixar a imagem tão perfeita, né? O candidato tão perfeito pode acabar trazendo uma dificuldade de se sentir, do eleitor se sentir representado por ele, porque todos nós somos suscetíveis a erros, né? Temos dias mal-humorados, dias que subimos o tom, né? Então eu acho que tem que ter cuidado com esse modelo, né, pasteurizado de todos os clientes. Você fez uma fala aí sobre a hiperexposição do momento. Sim. E você fez uma postagem em sua rede social, que deu inclusive muita visibilidade, sobre a era dos políticos tiktokers estarem ou não acabando. E eu quero completar isso fazendo uma pergunta. Talvez você não tenha estudado academicamente sobre isso, mas... O efeito Pablo Marçal em 2024, que foi uma campanha extremamente focada no marketing digital, de hiperexposição, e a sua visão sobre os tiktokers, como são chamados políticos de mídias sociais. Você acha que teve alguma coisa a ver? Claro. Esse modelo do Pablo gerou muita desconfiança? Pablo fez na verdade, o Pablo direcionou toda a campanha para o modelo dele, né? Todos os candidatos ali patinaram tentando copiá-lo, porque de fato foi um fenômeno. Acompanhei de perto aquela eleição, né? Eu estava em São Paulo acompanhando, e ela foi uma eleição em que os candidatos tradicionais, principalmente o Nunes, teve muita dificuldade de conversar, de dialogar, porque o show todo girava em torno, né, do Pablo Marçal, que não conseguiu se eleger, mas ali também aí eu vou fazer um chute, né, porque eu não tenho comprovação nenhuma, de que não era o grande objetivo dele. Ele fez o objetivo dele, que é tornar-se mais visível. Ele queria visibilidade, e eu acho que isso ele conseguiu. Mas ele quase foi para o segundo turno. Quase. Né? Foi ali uma brecha bem circunstancial. E também a gente tinha um Nunes com a máquina, né, que sempre desequilibra o jogo, né? A gente sempre, quando vai à reeleição, a gente sai numa vantagem competitiva, tem coisa para mostrar, já saiu da desconfiança que não tem capacidade de gerir, a fazer a gestão positiva, mesmo que ela não esteja com os melhores números, você foi prefeito. Então isso eu acho que já ganha o candidato certa envergadura. E o Pablo Marçal fez história, né? Ficou com as redes dele todas derrubadas, criou novas redes e conseguiu atrair as pessoas para as novas redes. Uma demonstração de engajamento sensacional. Sim, naquele momento. Incrível. Que a justiça tira do ar a principal rede dele, ele faz uma outra e bomba. Sim. E passa de 5 milhões de seguidores. Em menos de 48 horas. Muito rápido. Foi uma coisa incrível. Mas eu ainda acho que o Pablo Marçal poderia ter vencido a eleição se ele tivesse convertido mais a visibilidade em autoridade. Ele errou ali na dose. A visibilidade, que é o que eu acabei de apresentar no meu mestrado, ela é essencial para que a gente possa fazer com que o candidato seja visto. Não adianta, igual você falou, não adianta você fazer uma gestão incrível, um mandato incrível, se você não faz com que a população saiba do seu trabalho. Né? Tanto que a publicidade ela é essencial na gestão pública, ela é obrigatória, inclusive. Então, você precisa dar publicidade ao seu mandato, à sua gestão, mas isso precisa ser feito com técnica. Isso não é sobre curtidas, não é sobre seguidores, não é sobre alcance, não é sobre número de comentários, isso é sobre autoridade. Então, você precisa de uma grande exposição, mas que gere a sua imagem autoridade, porque assim ela se converte em voto. Eu fiz um artigo naquele período da campanha dele, eu falo bastante nos meus treinamentos sobre tangibilidade. Então, tem candidatos que eles
Às vezes é importante ter algumas propostas que sejam muito grandes, Sim, a depender do cenário, mas tem candidatos que focam apenas nas grandes propostas sim, e esquece, por exemplo, do camarada que depende do transporte escolar, sim, que tem aquela dor de ir à unidade básica de saúde, que tem apenas 14 cadeiras para sentar e tem um volume de 30 pessoas em sim, média por sim, sim. período. Então, uma Perfeito. parte fica em pé. E aí eu senti que faltou isso. Agora, ouvindo você, inclusive, um especialista especificamente na área, que às vezes a campanha do Pablo, ela ficava muito Quando tinha proposta, eram as propostas gigantescas, como aquela de um grande... como se fosse uma cidade acima do Isso, que nível, era fazer teleférico, né? teleférico, os prédios Sim, gigantes, que é sim, bacana, é legal, mas ele conseguiu atrair atenção para isso. Ele chegou a andar bem na periferia, eu vi essas imagens, sim, cheguei a ter acesso a algumas pesquisas, mas sim, eu não senti, e eu pesquisei, não vi propostas nem falas dele sobre a unidade básica de saúde, sim. sobre a O escola Marçal é um municipal. caso, assim, que deve ser estudado por gerações, assim, que é essencialmente bastante interessante do ponto de Mas vista. aí você que tá na lida disso, você de repente, aqueles 1 milhão de votos que faltaram para ele pro segundo turno, Uhum. será que se não tivesse alterado nada do que ele fez e tivesse incluído um pouquinho mais do que você chamou de autoridade do político que chega e resolve, de vida real, talvez ele tivesse conquistado algumas pessoas que ficaram reticentes? Eu acho que É o campo da fato da hipótese, claro. cadeirada e a forma como ele levou aquele processo, né, naquelas cenas bem espetacularizadas dele indo, né, na ambulância e tudo, eu acho que ali ele errou no tom e aquele tom comprometeu a campanha dele. Eu acho que foi ali que ele perdeu a eleição. Não foi só as propostas, porque o pessoal da periferia, aquele grupo de jovens, né, especialmente da juventude que eu apoiava, ali é uma questão que não importava as propostas. O modelo em que ele vive era a grande proposta, ou seja, você pode ficar rico, você pode sair do nada e um dia ficar milionário e ter tudo que eu tenho. Isso já era a grande proposta para aquela turma. E outros movimentos que ele fazia já eram as grandes propostas que ele queria apresentar. O político hoje ele foca ainda, principalmente os tradicionais, nas grandes propostas para resolver o problema das pessoas, mas as pessoas não querem as propostas, elas querem a solução individual para o problema dela. Então sempre a gente vai precisar tratar algumas questões de forma muito mais personalizada. Então você falou um exemplo que eu acho bem interessante sobre um ônibus escolar, né? A pessoa está ali e o ônibus está sempre lotado, o ônibus quebra. Aí a gente vai ter que falar, não é sobre mobilidade urbana, é sobre como deixar que o transporte daquele grupo seja levado com melhor eficiência, melhor qualidade, porque aí sim a pessoa se entende que é para ela. Eu acho que a gente ainda complica muito a política. É claro que num debate de governador, a gente vai deixar isso muito mais engessado, né? Num debate, por exemplo, na Globo. Mas quando você vai para a rede social, você precisa falar dos problemas reais das pessoas, para elas. Não é para um plano de governo, né? Não é para ir lá num debate super formal e falar certas coisas. Então, eu acho que a gente tem que simplificar a comunicação, porque o excesso de notícia, o excesso de conteúdo já não permite que as pessoas parem para raciocinar tudo aquilo. Então elas querem o quê? Coisas rápidas, né? A tal das 5 dicas para resolver seus problemas, né? Que elas nunca vão resolver. Mas a pessoa consome aquele conteúdo. Então o Marçal teve essa capacidade. É claro que eu acho que se ele tivesse trago um pouco mais, utilizado a linguagem dele para mostrar autoridade, inclusive incluindo propostas, mas nesse modelo que ele traz de comunicação, teria sido mais eficiente. Mas, principalmente, ele não se mostrou uma autoridade para governar a cidade que é uma das cidades mais ricas do país e a mais populosa, né? Então, a gente não está falando de uma cidade pequena, a gente está falando de São Paulo. Então, eu acho que esse foi o grande erro dele, como outros políticos fazem, né? Que eles se focam muito na região deles e querem ser presidente da República. Só que ele não está tratando dos problemas do país, ele está tratando de apresentar um projeto que ele fez numa região que não representa o Brasil. O Brasil é um país muito diverso. Cada região ela tem desafios muito diferentes. Do sul ao norte, do norte ao nordeste, são planetas de diferença. Então você precisa conhecer o país, né? E aí eu quero te fazer uma provocação nesse quesito, então. Nós temos, ao campo mais centro e à direita, nós temos Sim. o próprio Flávio Bolsonaro, herdeiro Sim.
do clã Bolsonaro, mas eu vou deixá-la para um outro momento. Tá. E aí nós temos uma pequena divisão, como alguns têm dito, alguns analistas, dentro do campo da direita. Sim. O Caiado, aqui do Goiás, o Zema, das Minas Gerais, e o Renan, do Movimento Brasil Livre, do MBL, agora o partido Missão. O Caiado fala bastante de segurança pública, ele pega muito o que você acabou de falar, as questões regionais, e fala bastante de segurança pública, que é um tema nacional, porém as falas dele comumente reportam o estilo dele de fazer segurança pública no Goiás. Sim. Então, se você é bandido, não venha para cá, que aqui você não se cria. Tá? Esse é um ponto importante. Você tem o Zema, que foi governador, foi reeleito governador nas Minas Gerais, e o Renan. Desses três, antes de entrarmos no detalhe especificamente, desses três hoje, você tem analisado, tem visto comunicação, o modelo de fala de cada um deles e o que tem chamado a atenção? Você falou da autoridade do TikTok, já eu volto ao TikTok para falar do prefeito lá de São Paulo, que é capa da sua postagem, vem morar em Sorocaba, na cidade, transformar essa cidade, alguma coisa assim que ele fala. Mas esses três aqui, qual desses três hoje, na hipótese do Flávio não ser candidato, na sua avaliação, teria mais chance de ascender? O Renan. O Renan. Por que o Renan? É o único que não apresenta nenhuma proposta clara. Porque o Renan entendeu Gostei muito dessa. bem. Então, ó, o Renan é o único que não apresenta uma proposta clara, mas é o que tem mais potencial de crescimento. Eu acho. E assim, não sou só eu que estou dizendo. Várias análises já políticas e pesquisas e prospecções para a próxima, para 2030, fora Lula já não tendo mais como ser candidato ou não querendo mais ser candidato, o Renan é a grande preocupação. É o grande movimento político que hoje pode não trazer problemas para 26, mas provavelmente vai trazer em 2030, se ele seguir nesse mesmo norte. Por quê? Porque ele tem a linguagem da comunicação no digital. Então, ele tem pouca visibilidade na imprensa, talvez, pouca visibilidade nos debates, não vai ter programa eleitoral, provavelmente não vai ter tempo de TV, porque ele não tem um partido que tenha... Acabou de chegar, não tem... Acabou de chegar, não tem coligações e também não tem representantes, cadeiras no Congresso, na Câmara. Então, ele vai ter muita dificuldade nesse sentido de entrar numa disputa dessa. Mas ele consegue hoje fazer uma movimentação muito forte de apoio. Inclusive, ele está crescendo mais do que o Zema e o Caiado, com uma estrutura pífia perto desses dois candidatos. Porque ele entende a linguagem, ele entende uma coisa que hoje faz toda a diferença na comunicação política, que é o individualismo. As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas. Não é o problema do coletivo, é o problema individual. Isso é ruim, tem várias questões que atrapalham a democracia, mas a gente tem que lidar com o modelo de comunicação que o eleitor, nesse momento, está sendo atingido. Então, se eu falo de coletivo, o tempo todo falando coisas que eu vou melhorar a saúde, a educação e combater o crime organizado. A dona Maria, que está tentando arranjar lá uma vaga para deixar a neta dela, para poder ficar mais tranquila em casa, porque hoje o que mais temos no Brasil são mães solos e vós cuidando de crianças, ela não está preocupada com esse discurso. Ela quer saber se vai ter creche ali, quando que ela vai ficar pronta. Não é, vou abrir 30 creches aqui em Brasília. Ela não quer saber se vai ter 30 creches em Brasília, ela quer saber se na região dela vai ter uma creche. Então, isso... Poucos políticos se atentaram a isso ainda. Eles não regionalizaram a comunicação. Então, você vai em Taguatinga, nós estamos em Brasília, uma cidade satélite, não são os mesmos desafios da Ceilândia. Então, não adianta falar que eu vou criar 10 UPAs no Distrito Federal. Quem mora em Taguatinga não quer saber quantas vão ser para lá, quantas vão ter naquela região. Então, esse, para mim, é o grande desafio hoje de quem vai fazer essa eleição. É personalizar a comunicação. E o Renan tem feito bem isso? Tem feito bem isso. Está conseguindo fazer essa personalização. Não tanto ao detalhe, mas especialmente se posicionando contra os dois polos. Então, o eleitor médio, que é o que vai decidir a eleição, ele fica ali, não quer um, não quer o outro, mas tem essa via aqui que se posiciona. Porque esse é o grande problema do Renan e do Caiado. O Renan, do Zema e do Caiado. O Zema quer criou lá os intocáveis dele, que era uma forma de tentar criar um inimigo comum, de ter um conflito que gerasse suficientemente atenção das pessoas para ele. Só que ele se equivocou nisso, porque ele buscou um inimigo que o bolsonarismo já combate. O antissistema e contra as instituições como a STF, imprensa, o bolsonarismo já faz. Então, quem está contra isso
já vota no bolsonarismo, não vai votar nele. Né? Isso já está consolidado desse lado da moeda. E o Caiado nem bate, nem assopra. Então ele fica ali naquele meio que também não se posiciona. Então ele também não consegue criar esse movimento. E tanto Caiado como Zema, eles falam para suas regiões, eles não falam para o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Né? Governar o Goiás não é governar o Brasil. Por mais que eu ame o Goiás, inclusive. Governar Minas Gerais, tenho toda a minha família lá, amo. Principalmente Belo Horizonte, mas não é o mesmo resultado. Dizer, olha, eu fui o governador mais bem avaliado. Nós estamos falando do Camarada do Brasil. Amapá, de Sergipe, Não se sente de representado. Santa Catarina, não está preocupado com isso. E isso o Lula faz muito bem, e o Flávio não conseguiu ainda engrenar nisso, mas o Flávio traz o bolsonarismo. Ele é, né, por enquanto, a cara ali do espólio do pai. Então, todas essas questões, na minha avaliação, elas mudam muito o jogo político. E as pessoas, isso se retrata na urna. E se retrata principalmente, que a gente ainda está distante disso, mas se retrata onde? Nas pesquisas. E você entende que hoje o Flávio Bolsonaro, ele é realmente o nome que recebe tudo do bolsonarismo? Então, essa é uma pergunta difícil, porque nós temos ali um conflito que vai além do Flávio, né? O Flávio, teoricamente, sim, porque é filho do Bolsonaro, né? Mas temos Michele Bolsonaro, né, que não aceitou ficar como coadjuvante nesse processo. Porque ali, pelo menos na minha avaliação, a gente não está tratando de uma disputa entre Flávio e Bolsonaro. Já se ventila que ela quer ser a candidata, a chapa, ela quer ir a vice. Ali é o espólio do bolsonarismo. Ela quer ser o nome do bolsonarismo, como ele também quer ser, porque os filhos entendem que isso é natural deles, é conquista deles, porque ela não seria legitimamente uma Bolsonaro, né? Então, essa disputa pelo espólio do Jair Bolsonaro, ela vai seguir por muito tempo, independente dessa eleição. E, claro, eles saem divididos nisso e saem enfraquecidos. E aí esse enfraquecimento, por exemplo, uma avaliação mais madura. A Michele, se eu não me engano, ela está afiliada e aqui no DF, está aqui no DF, posta como pré-candidata ao Senado no DF. Fato. E o DF mostrou uma força em relação ao bolsonarismo e à direita porque elegeu a Damares, que não é aqui do DF. E nem fez campanha nem aqui, fez tanta campanha, exatamente. Ela surfou naquele momento ainda da candidatura de reeleição do então presidente Bolsonaro. Exatamente. O PT tem uma coisa que as pessoas falam assim, o PED, que é o processo democrático do PT, de eleições democráticas do PT. Decisões, então é o seguinte, eu sou da linha X do PT, a Vanessa é da linha Y do PT. Exatamente. Internamente no PT, eu detono a Vanessa, que eu sou mais à esquerda, e a Vanessa já é mais moderada, mais centro. Então, eu detono a Vanessa. Isso. Até chegar às eleições internas do PT, definiu, eu pego na mão da Vanessa. Eu tô com ódio mortal dela. Mas eu pego na mão dela, levanto a mão dela e eu faço campanha para ela, eu peço voto para ela, porque eu entendo que o petismo é maior do que Anderson e do que Vanessa. Exatamente. Esse momento agora do nosso bate-papo, da nossa conversa, teve um fato que tornou-se público em nível nacional, véspera de Jogo do Brasil. Aí você tem a Michele, que acusa o Flávio diz que não está nem aí para isso, e dois nomes fortes do bolsonarismo, talvez criando a divisão. E aí você bem analisou, tem um Renan no meio correndo solto aí, que pode ser o Bolsonaro de 2018, eu até ouvi isso esses dias. Provavelmente. Essa coisa de sem tempo de TV. Só que muito mais capacitado. Sem tempo de TV, sem máquinas, sem nada, e dá essa crescida na candidatura dele. Até que ponto essa briga pontual agora da Michele com o Flávio pode interferir, pode ser uma onda e crescer muito em desfavor da pré-candidatura bolsonarista, seja ela da Michele à presidência ou do Flávio Bolsonaro, no seu ponto de vista? Eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. O PT é um partido. Então, é um partido de mais de 40 anos. Então, ali é uma questão de que se fazia política partidária. Eles cresceram assim, exatamente. A direita conservadora, que é representada no Brasil pelo bolsonarismo, ela não é partidária, ela é personalista. O personalismo é total. Então, é a figura da pessoa que cria o movimento. Então, não é sobre um partido. Podia ser PL, qualquer sigla, porque o que é importante é o Bolsonaro.
né, que aí se denomina o bolsonarismo, que é o que o Nicolas está fazendo. O nicolismo vai vir em breve numa grande onda também. Então, toda a direita conservadora mundo afora, que inclusive foi minha pesquisa agora de mestrado, tanto Trump como Milley e outras figuras da direita, elas fazem esse movimento muito personalizado, que também tem muito apelo nas redes sociais. Então, nas redes sociais é muito mais fácil você falar sobre o candidato, sobre as pessoas, do que o seu próprio partido. Né? O PT, MDB, PSDB ainda são partidos muito fortes, mas do outro lado, Renan, o próprio Flávio Bolsonaro são partidos fracos. O PL tem uma tradição pequena ainda, né? A última eleição é que eles conseguiram sair fortes das urnas, mas não sabe agora como vai ser. Pode ser pode ser uma onda muito favorável, mas também pode mudar de nome daqui a pouco e se perder nessa história. Né? Então, esse personalismo muda todo esse jogo. Porque se eles estivessem num partido, se fosse uma política partidária, o partido enquadraria os dois, que é o que o Valdemar Costa Neto tem muita dificuldade de fazer, apesar de que está dando declarações que o fará. O que vai depender, na minha avaliação, do impacto disso tudo é qual o movimento que ela vai fazer politicamente para o cargo. Qual cargo ela vai disputar, afinal de contas? Porque é esse o grande jogo. Ela vai exigir a vice do Flávio? Ela vai vir a Senado, mas vai querer definir quem vai ser a vice dele? Né? Ou ela vai deixar essa eleição para trás e vai esperar para a próxima para ela ser candidata? Tudo isso está muito aberto, porque quando acontece um fato político como esse, a gente não tem uma única direção. A política ela não indica uma só direção. Né? Você vê que foi tudo muito bem organizado, não foi um vídeo só cheio de mágoas, apesar de ter, ou de indiretas. Tem várias palavras ali da semiótica que elas dão a entender exatamente que é muito mais profundo o que virá. Né? Mas será que virá? Ou será só uma forma de negociar algo que não estava sendo ouvido por agora? Então, são todas essas respostas que eu acho que, por hora, nenhum de nós temos, né? Acho que nem ela talvez tenha com tanta clareza. Mas pode definir a política, porque a direita ela se organiza em movimentos, ela não se organiza na fidelidade partidária ou na fidelidade das organizações. Agora, na minha avaliação, o público evangélico e as mulheres conservadoras vão em direção ao comando dela. Como os homens conservadores de meia idade vão na direção do comando do Flávio. Então, são dois movimentos bastante interessantes. Vamos ver qual deles vai ter mais força, né, para dominar a política e se definir. Agora, o Flávio precisa das mulheres e dos evangélicos, senão ele vai ter muita dificuldade de levar essa disputa a segundo turno. Se nós somarmos hoje as intenções de votos do Caiado, do Zema e do Renan, em alguns cenários passa de 12%, alguns mais favoráveis. Sim. Dividindo entre os três. Uhum. Essas pessoas, elas querem votar na direita. Sim. Elas não querem votar no Lula, uma candidatura mais à esquerda. Sim. Por que elas não querem o Flávio mais? Porque elas estão procurando alguma coisa diferente. O bolsonarismo e esse espólio tem data de validade? Por conta, você até fez uma observação quando eu falei do Renan, que é importante frisar. Eu disse, o Renan, ele pode ser o Bolsonaro de 2018, e aí a Vanessa fez, mais qualificado. Sim, exatamente. A ausência de programa de governo, discussão de país, efetividade daquilo que muda a vida das pessoas por conta do bolsonarismo. Você acha que tem fragilizado o movimento de direita ao ponto de ter hoje 3 candidaturas que somam mais de 12%? Com certeza. Porque, na verdade, a gente fala muito no Brasil polarizado, mas o Brasil não é polarizado numa totalidade. Nós temos aí o eleitor médio. E o eleitor médio, ele necessariamente ele vai decidir com aquele candidato que resolve melhor os seus problemas, aquele que consegue resolver melhor os seus problemas. Então, esse é um desafio. O Lula foi eleito pelo petismo, mas definiu a eleição foi o eleitor médio, o eleitor que quer saber quais são as propostas que nós vamos ter para o país daqui para mais 4 anos, qual a direção que o país vai seguir. E as pesquisas mostram também, o Anderson, que é uma dificuldade muito grande de, mesmo com resultados muito positivos na economia do Lula, por exemplo,
conseguir traduzir isso para a sensação do eleitor. O eleitor não está satisfeito com a economia, ele não está satisfeito com várias questões, mesmo os índices mostrando um positivismo muito grande nessa área. Então, o bolsonarismo teria que ter vindo com uma fórmula mais, na minha opinião, mais profissional sobre a questão. Só vir com Deus, Pátria, Família e Liberdade pode não ser suficiente para esse jogo de agora. Né? E parece que até o momento isso não se desenhou, porque o Flávio, eu entendo, que ainda é um candidato fraco para a disputa que se tem hoje. Né? Você bem pontuou que a ausência de um posicionamento mais do bolsonarismo é forte. Sim. E isso faz com que talvez fragilize e permita o crescimento de algum outro nome da direita. Levando Eles em ficam conta... tentando agradar todos os lados do bolsonarismo, né? Zema e o próprio Caiado não quer falar mal do Bolsonaro, não quer falar mal do Flávio, para tentar manter esse público engajado com eles. Mas esse público não vai com eles. Né? Então, o eleitor médio que poderia vir com eles, não vem, que aí está migrando um pouco, em parte, para o Renan. E aí vem a segunda pergunta sobre essa conta que eu fiz. Então, hoje nós temos, e é uma avaliação que eu quero sua, de um especialista. Hoje nós temos aí o Flávio e o Lula, em tese, os dois principais candidatos, segundo os institutos de pesquisa. Sim. Em 22, a vitória desse segundo turno do Lula foi bem apertada. Muito bem apertada. E nós temos aí hoje uma flutuação de cerca de 12% de público à direita, que não quer o Flávio. Com a possibilidade real de o Lula vencer no primeiro turno, beirando ali 45%, ou acima dos 42% a 45% nas pesquisas regulares. Se houver um chamamento da campanha do Flávio pelo voto útil da direita para não permitir a vitória do Lula, você imagina que este eleitor de direita, porém não bolsonarista ferrenho, poderia migrar do Renan, do Zema e do Caiado para o Flávio, para evitar mais uma vez Lula na presidência? Uma tendência, né? Eu entendo que seria uma tendência, sim, que eles migrassem. Mas vai depender muito do que vai acontecer daqui para lá. A gente está num momento em que eu apostaria numa única coisa até agora, uma abstenção forte. Porque o país não quer nenhum dos dois lados, uma parte do eleitorado. O que os dois candidatos melhor pontuados terão que fazer, tanto Lula como Flávio Bolsonaro, é mostrar que eles podem representar esse grupo de que não se sente representado por ninguém. Porque a direita... o Brasil é um país conservador em boa parte, e principalmente conservador nos costumes. Então, o Zema, por exemplo, não trata dessas questões. Ele trata muito do Estado mínimo num país em que boa parte do eleitor que ele quer tratar depende do Estado. Né? Ele faz uma fala totalmente enviesada, né, contra as mulheres no momento em que ele depende das mulheres para alavancar a carreira dele, né, a candidatura dele, melhor dizendo. Por quê? Porque quem vai definir essa eleição, novamente, serão as mulheres, que precisam ser representadas. Né? Há-se uma discussão sobre se ele quis dizer exatamente aquilo, mas no mundo da internet agora, no mundo da rapidez com que as nossas falas são distribuídas, não importa a intenção, importa o que você disse. Então, o corte foi feito e a coisa está andando, né? Então, ele vai ter essa dificuldade. Tem um conceito que eu uso no meu livro, mais ou menos isso aí que se disse, e para um dos meus cursos com políticos. Toda fala, é para esse mundo moderno, tá bom? Toda fala que precise ser justificada ou explicada não foi eficiente. Não foi suficiente, exatamente. Então é isso. Na verdade, vai ganhar essa eleição, vai ter menos desafios nela quem errar menos. Né? Quem falar dando menos margem para essa dificuldade de entendimento do outro lado. Entendendo sempre que as pessoas estão cansadas, né? É muita informação, elas estão sempre o tempo todo bombardeadas por várias análises, vários pontos de vista, e isso cansa o eleitor. O eleitor está preocupado no momento com a Copa do Mundo, né? E é isso, daqui a pouco ele vai se preocupar com outra coisa. Então, a política, apesar de interferir diretamente na vida dele, nunca foi o ponto central das preocupações do eleitor. Então, quem vai sempre ter o papel de fazer isso é o político. De fazer o eleitor, olha, vem aqui, me conheça, veja o que eu quero fazer para o Brasil, esse modelo já não está dando certo, né? Ou esse modelo está no caminho. Muito bom. Agora vamos migrar para o Flávio diretamente. Tem uma pergunta para ele fazer sobre o Flávio. O Renan, e eu achei muito bacana, muito inteligente isso da parte dele, achei interessante. Ele chamou o Flávio para o debate. Ele disse que não ia ter oportunidade, não é convidado pela grande mídia, que ele não
não deverá ir para os debates, porque o partido dele não tem ainda representação. O Kim Kataguiri filiou, mas não mas tem... o Pablo também não tinha e chamaram. Vai depender de quanto quando que ele ele vai performe nas ser, pesquisas. performe. Não, Inclusive, que ele consiga atrair a atenção da mídia, porque Pablo Marçal fez um grande favor às televisões abertas também, né? Que é fazer com que o telespectador tivesse interesse em ver o que estava acontecendo. E deu uma audiência altíssima. Picos gigantescos de audiência. Sim, exatamente. Então aí o Renan chama o Flávio para o debate. Pegando a sua fala sobre a questão de ainda não ter mostrado propostas para o Brasil, está na tríade de pátria, família, Deus, pátria, família. E liberdade. Então agora é mais um, eu só falava dos o ano três. passado teve liberdade. Botou liberdade. Então agora são quatro pilares. Isso. E o Renan vem tentando desconstruir princípios do bolsonarismo, mostrando a importância de uma visão de país sob a ótica dele, discutindo questões pontuais do país, e o Flávio fazendo dancinha, falando de Copa do Mundo. Não sei se você viu um vídeo maravilhoso, muito bem produzido, com muita IA do Neymar, um vídeo muito bem produzido do Flávio. E o Renan chama ele para o debate. Aqui é a pergunta que eu lhe faço. Em um hipotético segundo turno, Flávio Bolsonaro e Renan Santos, como você veria? Qual seria a sua expectativa como analista? Seria um fato interessante, né? Porque pelo menos os dois dominam as redes sociais, né? Então seria uma forma de entender como seria a criatividade deles na produção de conteúdo. Pelo menos isso seria bastante interessante. Eu acho, claro, esse cenário é quase irrisório de acontecer, mas eu acho que o Renan ainda se sairia melhor. Porque eu acho que o Flávio ainda não está preparado para os grandes debates. Porque os debates não dependem só do que você vai dizer, mas a forma como você vai interpretar tudo aquilo, né? Se você vai conseguir se manter equilibrado naquele jogo, né? Ele já participou de outros debates e não se saiu assim tão bem, né? Então, não sei se ele conseguiu evoluir nesse sentido. Mas o debate, e isso foi um jogo bastante interessante na última eleição entre os candidatos, é para você ver como eles se saíram bem nos debates. Tanto o Lula como o Bolsonaro treinaram muito para poder ter aquela desenvoltura, né, nas conversas, por assim dizer. Então, eu acho que Renan ainda levaria... Mantenha seu pensamento melhor. Aí, que agora a Vanessa deu um gancho maravilhoso. Eu não posso perder essa oportunidade. Uma das maiores especialistas de marketing eleitoral do Brasil disse que Bolsonaro, Lula, eu vou repetir, vai ser bem devagarzinho, treinaram muito. Então, por favor, não se esqueçam, candidatos, treinar bastante. E se tiver dificuldade, você tem o professor Anderson Góes para preparar você para os debates, tá bom? Depois de um conselho desse da Vanessa... Não, e assim, eu cheguei aqui hoje falando para ele. Eu acho que a parte mais desafiadora para quem vai tentar uma eleição majoritária são os debates. Porque é ali que o jogo se define. Porque você não tem como voltar, né? O que foi dito, e ali, paciência, e reze para os recortes, né? Lembra a fala do Lula sobre o MEI, né? Não foi a intenção dele, mas o recorte se espalhou, e por mais que ele tenha desmentido, preparado material, foi insuficiente para poder barrar aí o ódio dos MEIs contra a fala dele. E mesma coisa do próprio Bolsonaro, pintou um clima, né? Que também foi uma frase que ele disse que eu tenho certeza que impactou diretamente no resultado da eleição, né? E o PT, muito acertadamente, conseguiu usar aquilo a seu favor, né? Inclusive no debate seguinte, o Lula foi lá, né, com o programa, o Broche, né? De um programa muito importante no Brasil de combate, né, à exploração sexual de crianças, adolescentes, enfim. Então, tudo isso é comunicar. Então, os debates, eu entendo que é essencial contratar bons profissionais como você, que é dificílimo, porque não é para todo mundo essa preparação. Porque não é só o que você vai dizer, é como você vai estar com a sua expressão facial, como você vai se movimentar no palco, para quem você vai direcionar suas perguntas e, principalmente, não se sentir atingido com as perguntas que virá para você, né? Saber tirar aquilo de letra, que foi muito o que Marçal fez, né? Sim. Provocava a todos, quando o provocava, ele tirava de letra e tirou todo mundo do sério, né? Tirou o Boulos do sério, tirou o próprio Datena do sério. E arrebentou. Eu já participei de preparação para debate, com a equipe, não sou eu, de ficarmos para o principal debate, normalmente o debate da TV Globo. Sim, tá? sim. Em tese tem mais audiência, os números mostram, de ficarmos
durante 10 dias seguidos pré-debate, tirando 2 horinhas por dia para repassar. E assim, você vê como o Ciro, por exemplo, eu sempre falo que o Ciro, Zema, Caiado, são de uma linha da política, de comportamento político, que saiu, já não consegue mais mobilizar, que é o candidato de propostas. Então, eles apropostam números, eles fazem aquela mobilização racional. Então, apresenta números, fala tudo que eles já fizeram, o que eles pretendem fazer de forma muito técnica. E isso não comunica mais em ambiente digital. Você gravar um vídeo falando, olha, eu tenho 74% de aprovação, aqui eu coloquei 40 escolas, 52 creches, isso não comunica com o eleitor, principalmente o eleitor médio. Agora, tem a outra linha de candidatos, que é Renan, em parte o Flávio Bolsonaro, foi o próprio Lula e Bolsonaro também nas redes, que é o candidato que apresenta o quê? Visões de vida. As pessoas nas redes sociais, elas não vão ali para ser confrontadas, elas vão para reforçar suas crenças, sua identidade, seu pertencimento. Então, quem faz conteúdo reforçando isso é que leva essa eleição. Não é o que apresentou grandes propostas. Porque isso o eleitor, se quisesse, a gente teria elegido outras pessoas, né? Eleito outras pessoas que eram muito melhores em termos de propostas e de visões do Brasil. A gente não elege por isso, né? A gente elege porque a gente elege pelo que acredita. Então, eu vou no candidato que me representa as minhas crenças, que acredito que ele tem a mesma visão de mundo que eu. E as redes tornaram isso impossível de ser contestado. Você faz essa fala aí e eu me remeto a 2018. Exatamente. Nós tínhamos o Henrique Meirelles, candidato à presidência, e não era por um partido nanico, tipo Cabo Daciolo. Não. Ele foi candidato pelo PMDB, hoje MDB, tinha tempo de televisão, tinha recurso, ainda não tinha um fundo eleitoral, mas ele colocou 60 Muito milhões dinheiro do próprio bolso. Sim. E patinou com 1%. Sim, e fez uma campanha, gente, no ângulo da comunicação excelente. Não foi esse o problema, mas era um candidato o quê? De propostas, um candidato de números, um candidato que apresenta aquilo tecnicamente. E isso é muito difícil de ser consumido, muito difícil do eleitor entender, porque, como eu disse no início da nossa conversa, ele está preocupado em resolver os seus problemas. Então, o candidato precisa dar visões de mundo para ele. Num momento em que o eleitor se informa por uma plataforma ou por outra plataforma que seja, digital, e que ela define o que ele vê, a gente tem que saber que jogo a gente está jogando. Então, a gente vai trabalhar com uma questão muito, que acho que todo mundo já sabe quem é, que é o tal do algoritmo, e é ele que vai definir. Porque ele vai mostrar para você só o que você já acredita. Porque quanto mais tempo você ficar na plataforma, melhor para a plataforma. Ela não vai confrontar suas ideias. Se você é a favor da descriminalização do aborto, ela vai te mostrar coisas nesse sentido. Se você é veementemente contra, vai te mostrar o quê? Vários elementos que confirmem que você está certo. Não vai confrontar a sua crença. Então, isso é importante. As pessoas querem se sentir pertencentes, elas querem se sentir acolhidas. E isso a igreja evangélica entendeu lá atrás. Ela faz o quê? Um acolhimento, um pertencimento muito forte. Então, a pessoa tem uma vida péssima no dia a dia, mas ela entra na igreja e aquilo é um bálsamo para a vida dela. É aquela energia que no outro dia ela está disposta de novo a seguir vivendo. Então, esse é o grande jogo, que não é fácil de jogar, precisa se ser vivido a todo momento e muitos políticos ainda não conseguiram entender. A força da Faria Lima hoje para um presidenciável, normalmente todas as eleições, desde que eu acompanho bem, ali a partir de 98, 94, mas ainda estava, mas 98 para cá eu acompanho bem eleições presidenciais. Sim. Estou com quase 50 anos, só para registro. Jovem. Então, sempre se falou muito forte na bênção da Faria Lima, ou de pelo menos não ter objeção plena da Faria Lima. Com tudo que você pontuou aqui, o Flávio esses dias falou da Faria Lima, o Caiado falou, o Zema falou, mas ainda é tão forte assim essa representação da Faria Lima? Um cara como o Renan, por exemplo, está crescendo bem, o Bolsonaro em 18 cresceu muito, virou presidente, sem essa tal bênção da Faria Lima. O Meirelles, né, poderia ser presidente então, da República se isso fosse um fato incontestável, né? Eu acho que tem um peso, porque o poder econômico tem um peso em qualquer eleição, né? Por isso que as eleições... Mas aqui você está falando de um poder econômico fora Mas do a eixo... Faria Lima também. Não, eu digo fora do eixo da formalidade.
Não, até Porque as doações de que tem campanha. as doações de campanha. Mas não pode mais, aquele Mas volume pode ser gigantesco. individualizado. Um CEO de uma empresa de Certo. Faria Lima também pode fazer uma grande doação. É só perguntar pro Vorcaro, por exemplo. Ele deu lá 3 milhões do bolso dele, né? Salvo engano, pro Jair Bolsonaro. Deu 2 milhões pro Tarcísio. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Não estou dizendo que o Lula não tenha tido, só estou dizendo que teve, né? Sim. Individuais. Eu acho que pesa em parte, mas todo candidato que quer vencer a eleição, ele faz uma sinalização para o mercado. Se você for observar, sempre há uma sinalização para esse tal mercado, né? Para essa entidade chamada mercado. Porque sem eles é difícil, porque a instabilidade econômica acaba afetando também a decisão do eleitor. Mas eu acho que não define tanto, define muito mais o contexto da eleição, como os candidatos vão se comportar, qual deles vai errar menos, né? O Flávio estava muito melhor, perdeu quase 7 pontos, né, com a questão do Vorcari. Isso ninguém esperava que ia explodir, né, uma coisa daquela e que fosse levar. Aí, quando ele está começando a se recuperar, vem essa questão da Michelle. A gente vai saber nos próximos dias o impacto disso, que vai vir a próxima, né, a próxima pesquisa. Mas esse eleitor vai ter que migrar para alguém. Ou ele vai se abster. E aí é complicado, porque a abstenção é pesada no jogo. Você falou sobre isso e eu quero aprofundar um pouquinho, e eu quero ouvir a sua opinião, porque eu acho esse um tema muito importante. Sim, sim. Vamos lá. Bolsonaro surge e cria esta onda bolsonarista naquele viés anticorrupção, anti-PT, anti-Lula, antissistema, a partir de 10, 14 fortalece, tem o impeachment da Dilma, 18 ele começa a campanha lá embaixo, cresce, porque as pessoas não queriam mais o PT, não queriam mais o Lula, por conta da enxurrada de denúncias por corrupção. Ok. Sim. E aí nós temos o paladino da moralidade, Bolsonaro. Sim. Dentro da gestão Bolsonaro, algumas coisas acontecem, insinuações, desvio aqui, desvio acolá, sem comprovação, denúncia. Aí nós tivemos o caso do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, que repercutiu na imprensa nacional, Queiroz. E agora o Adriano, lá, o policial militar do Rio de Janeiro. E aí agora a família Bolsonaro também tem um pé dentro, e aqui, por favor, não estou dizendo que houve corrupção, mas um pé dentro da narrativa as suspeitas da corrupção, né, exatamente. Um pé dentro da suspeita da corrupção. Então já não são mais tão puritanos assim, ao menos nesta narrativa social. E aí agora nós vemos, nesse momento, o Lula volta, o Lula é preso. E aí os bolsonaristas e de direita, como é que alguém consegue votar no ladrão, Lula ladrão, L de ladrão, coisa do tipo. E aí agora nós temos a família Bolsonaro, principalmente a partir do Flávio, mas é a família, porque seria para o filme do pai, o Eduardo também é citado nisso aí, com relações muito próximas e por alguns consideradas ilícita em relação ao Vorcaro, que hoje é o grande centro da corrupção do Brasil de momento. Sim. O que eu vejo aqui, por favor, eu não tenho dado científico, são observações minhas. Sim. Eu gosto de olhar comentários. Então, uma publicação sai no Instagram, Metrópolis, UOL Notícias, CBN, que eu fico lá, como se diz lá em Sergipe, meu estado natal, pastorando as coisas para ver. Cara, eu acho incrível, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Você falou disso do reforço de crenças. Então, assim, ó, eu sou bolsonarista, que é uma hipótese, tá bom? Eu sou bolsonarista. Raiz, lá do início. Antissistema, anti-Lula, anti-PT, anticorrupção. Não quero contrariar as minhas crenças. Começam a surgir casos e apontamentos de possibilidade de corrupção naquilo que eu acredito. Certo? Certo. E aí agora, quando chegam os casos mais graves, como estes, agora os mais recentes do Vorcaro, ao invés de eu dizer assim, opa, chegou ao meu limite, eu não compactuo com corrupção, nem com suspeita de corrupção. Eu vou diretamente para o Caiado, para o Zema, para o Renan. Não. Eu agora vou para as redes sociais dizer bem assim, e o Lula não rouba também? Então, e o PT não roubou a vida toda? Sim. Então, eu queria entender isso. Eu estou diante de uma estudiosa da comunicação, quero ouvir a sua opinião. Isso tem vários elementos, né? Me ajuda aí. Se a gente simplificar numa palavra só. Por isso que eu trouxe a Vanessa para discutir comunicação em alto nível. Eu falei que ia ser uma conversa de alto nível.
Olha, a gente não pode simplificar esse fenômeno por um único detalhe, mas ele tem algumas coisas que a gente pode trazer para ajudar a entender. Dentre elas, existe uma questão chamada de mobilização afetiva, né? E essa mobilização, ela impede com que a pessoa veja os fatos. Então, na verdade, ela não acredita no que está vendo, né? Que é o próprio modelo de desinformação e de fake news. Então ela acha que essas denúncias, tudo isso que saiu, é uma grande fake news, é um grande processo de desconstrução do Flávio, porque ele vai ganhar as eleições, né? E como ele ganhará as eleições, isso tudo é para impedir que ele ganhe. Então ele não acredita nisso. Não é que ele vai passar pano na corrupção do Flávio, ele não acredita. Né? E a forma como que ele rebate isso é na negação. Então, olha, ele não vai defender, mas ele vira e fala, mas com o Lula foi muito pior. Na verdade, não se provou nada contra o Flávio. A gente de fato não se provou, né? Ainda está no processo de denúncia, né? De suspeições e tudo. Mas esse é um eleitor que não vai se convencer por nada que sai. Ele não vai deixar o Flávio lá para trás e vai mudar para um outro candidato, que aconteceu. O eleitor médio, não afetado por esse sentimento, por essa representatividade toda, por essa mobilização de sentimentos, pode ser que ele migre, né? A gente também não tem como afirmar. Mas não será o caso do bolsonarista raiz, nem do petista raiz. E aí eu entro agora no Zema. Você já fez uma pontuação sobre a questão do tema nacional do STF. Uhum. E o Zema, ele se posicionou diretamente quando houveram os áudios publicados. Sim, sim. Fez falas contundentes, inclusive. Sim. Depois de ter feito um vídeo com o Flávio brincando, parece-me que numa cozinha ou coisa parecida. Seria um vício do outro, tá? Aí ele acaba fazendo uma fala mais contundente em relação à denúncia, ao áudio do Vorcaro com o Flávio. Zema, neste quesito. Qual é a sua leitura do Zema? O porquê ele não cresceu a partir de um estado forte como Minas Gerais, já que lá ele foi muito forte, ele é muito forte, foi reeleito governador. Por que com toda a visibilidade que ele teve em relação aos intocáveis, ele não conseguiu pegar isso, que é um tema muito forte, transformar no tema que toca o coração, que cria a memória afetiva das pessoas? É que o Zema não tem um movimento, né? Não e tem o que um falta grupo, para ele criar esse movimento? Assim? Uma comunicação. Ele tem uma comunicação com profissionais incríveis, inclusive. Alguns deles eu admiro e tenho até certa... conheço, né, o trabalho que é feito. Não é essa a questão. A questão é de que o Zema ele trata de combater e de falar de questões que envolvem um Brasil que depende desse sistema, né? Digamos que o grande slogan dele é um Estado mínimo, né? Que é o que o Novo vem muito forte dizendo. Só que eles não entenderam que esse modelo não serve para o Brasil. Tanto é que o Novo encolheu, gente. O Novo não conseguiu ter bom desempenho nas últimas eleições e provavelmente vai ter um desempenho pior nessas. Por quê? Porque não tem como, se a maior parte da população precisa do Estado, seja no Sul, seja na escola pública, seja em várias questões que nós estamos, ele viver sempre com esse discurso do Estado mínimo. Poderia tratar do Estado como eficiente, né? De um Estado mais eficiente, né? De uma assistência social mais eficiente. Esse seria um jeito de fazer esse jogo que ele tanto insiste em tratar. Mas com um formato mais simples, né? Fora que ele tem ali toda uma imagem muito carregada, né? Muito forçada, por assim dizer. Não sei se é natural dele, mas não consegue engajar, né? Não consegue atrair as pessoas para... Ele tem os fãs dele, obviamente, tem aquelas pessoas que estão apoiando ele, mas elas são um grupo que não faz uma marola na eleição presidencial. Tanto é assim que os números seguem nessa direção. E ele quer ocupar um lugar que já está ocupado pelo bolsonarismo, já está ocupado pelo Flávio como candidato. E ele não vai ocupar esse espaço. Ele teria que ter uma narrativa distinta para se destacar, que é o que o Renan tenta fazer. Olha... Eu sou de direita, eu jamais vou querer a esquerda no poder, mas eu não vou compactuar com o que faz a família Bolsonaro. Eu não vou compactuar com outros candidatos que também não se mostraram honestos e tudo isso. Então, o Novo, a fala do Flávio... Desculpa. A fala do Flávio, do Zema naquele momento... Agora foi. O Zema veio para cima do Flávio, mas ele vai ter que recuar, porque o Novo tem coligações em vários lugares com o PL, em que o Novo vai precisar do apoio do PL para eleger.
Então, ele acabou recuando, de certa forma, né? Essa costura de uma candidatura nacional com os princípios regionais é difícil no Brasil, hein? Aí veio o pragmatismo político, É né? Só perguntar difícil. para o Flávio lá no Ceará, né? Que é o grande imbróglio. Lá com os Ciro Gomes. Corta aí, Vai hein? cortar, ela vai fazer essa edição aí. Bom, e aí o Zema, portanto, pós-eleição, porque eu fico me perguntando, eu faço as minhas loucuras mentais. Por que o Zema é candidato à presidência nesse momento? Ele pensa, de repente, em falar para o povo das Minas Gerais em 20 e em 30, num possível volta dele à candidatura ao governo, de que ele se sacrificou para representar Minas numa eleição nacional, ele não tem apego a cargos, por isso não foi ao Senado, ou ele tem medo de perder para o Cleitinho para o Senado lá nas Minas Gerais, ou se abster do processo e dar uma meio de caçabe nesse processo, porque o Zema, para mim, é muito engraçado, emblemático, ele ficou muito maior que o Novo. Ah, Ele foi governador, se eu não me engano, o primeiro governador do Novo. sim, Ele não saiu do partido como outros já fizeram sim, ao foi serem bem eleitos por leal. partidos menores. Ele virou uma referência do Partido Novo, do Brasil, na verdade, por ser conhecido nacionalmente. Mas não deslancha, não é um Kassab, que é o articulador de fortalecimento do Novo, não é um populista, não tem uma linha como Renan. Ele patina em todas as questões, que é uma pena. Eu torço para que ele tivesse uma boa candidatura. Mas eu acho que ele não entendeu o jogo da política ainda. Né? E muito menos, apesar de ter sido eleito no segundo maior colégio eleitoral, tanto que é o Estado que define a eleição presidencial, mas não conseguiu fazer disso uma nacionalização do discurso. Né? Tanto que, assim, conhecer Minas Gerais, tudo bem, mas ele tem que conhecer o país que ele quer governar, que ele diz que é importante governar. Né? E acho que a forma como ele faz as coisas, né? Essa vontade dele de sempre ir contra o sistema, de que eu liberei isso, eu não gasto dinheiro com aquilo, um discurso que, independe se é bom ou ruim, que não conseguiu ter aderência na população brasileira. E quem define é o eleitor. Você pode gostar muito do que diz, mas se você não consegue converter isso em voto, a sua fala ela é desnecessária. Né? Ela não consegue engajar o suficiente e não conseguiu fazer alianças, porque o Novo é um partido que não fez alianças positivas para trazer uma força. Ele poderia ser hoje o vice do Flávio. Não vai ser, eu duvido muito que vai ser, porque ele não trouxe essa força, inclusive de votos, de um grupo. Eu duvido que ele vai conseguir, mesmo sendo ex-governador de Minas Gerais, pontuar bem em Minas Gerais como candidato. Não sei Assim, se já saiu. é, A O Ciro personalidade. sempre fala que ele foi muito, perdeu no Brasil inteiro e sempre foi muito bem no Ceará. Na Então, última no Ceará ele perdeu, pois é, mas mas o Ciro é um bom fenômeno para explicar esse movimento. O Ciro, na última eleição presidencial, foi um cara que apresentou excelentes propostas ao Brasil. Inclusive, parte do Desenrola é uma ideia dele lá atrás, de que o brasileiro do estava muito SPC, endividado, que tinha exatamente. que tirar o pessoal limpar, Ao né, aí o nome. nome das pessoas, mas ele não conseguiu converter isso em algo que mostrasse para o eleitor que ele era o nome. E tem um eleitor médio aí que precisaria entender a fala dele. Tudo muito técnico, tudo muito com tom requintado de deboche, que às vezes as pessoas não conseguiram entender. Então, estou fazendo uma avaliação no quesito da comunicação, né? Mas a política, gente, ela não se faz de uma única peça. Ela é um conjunto de elementos. Eu sempre falo, nunca ganhei uma eleição em 22 anos de profissão. Aí todo mundo me pergunta, mas como? Você fez várias e tal, saíram vitoriosas. Não, quem ganhou foi o candidato. Porque é dele que vai surgir as decisões que são essenciais, como partido, cargo, se ele está se posicionando no momento em que está um contexto favorável. Que tem eleições que você pode ser o melhor candidato. Se o contexto não é favorável, não vai resolver. Essa leitura é muito importante. Essa Isso, é uma às leitura vezes, muito o eleitor não importante. entende. Agora, tem candidatos que vão para projeto político. O Renan é o cara que está indo para um grande projeto político. Ele sabe que ele vai perder, mas ele está indo para um projeto político. Tem candidatos que vão fazer uma missão para o partido. Né? Ele vai ser candidato, sabe que vai perder, mas o partido obriga ele a ir para dar palanque para o nacional, para fazer bancada de federal, né? Um candidato forte no estado ajuda a que os federais, né, consigam ter melhor desempenho. Então, a política ela não é só um elemento. E o que me preocupa muito hoje, no que eu vejo, é que às vezes as pessoas querem simplificar um jogo que é muito complexo.
né, que precisa de ser analisado em várias peças. Para chegar no tal do checkmate, você tem que ficar muitas horas analisando aquele jogo. Não pode é um tabuleiro difícil. É um tabuleiro difícil que você tem que mover as peças já pensando no contra-ataque. E isso... E cada peça tem um movimento diferente. Claro. E uma resposta diferente. E às vezes não se resume só uma coisa. Por exemplo, a gente faz comunicação política, você é um grande profissional, e mesmo assim a gente trata de questões da comunicação distintas. Né? Apesar de eu fazer também oratória, eu não faço media training, por exemplo. Não é uma coisa que eu normalmente toco nas campanhas. Mas eu trato da estratégia. Então, eu e você teríamos que cozinhar, de combinar esse jogo. Poderíamos até cozinhar também, tá, gente? Apesar de eu ser péssimo. Mas a gente precisa o quê? Combinar o jogo, porque a estratégia vai ter que combinar com o modelo de comunicação. Normalmente eu sempre trabalho em consonância com o estrategista, que me traz pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, visão, programa de governo, ideia. E o marqueteiro central... Pode ser, no caso, também, se eu estiver ocupando ele, também vai trazer toda a sua equipe para trazer para você um grande relatório, porque a partir desse relatório ele vai, por exemplo, preparar o candidato para o debate. Ele vai conhecer o contexto, os adversários, o cenário. E então, é um estudo mesmo, prévio. Estudo, leva um tempinho, difícil, por tem isso que eu estudar falo, um pedacinho. Eu comecei aqui falando isso, né? Que esse é o trabalho... numa majoritária é o mais importante. Estudar muito. Por isso que eu tenho uma frase, Anderson, que eu uso muito, que comunicação não é para amador. Não é amador que pode tocar esse jogo. Eu falo com alguns amigos meus, alguns jornalistas normalmente, vou fazer um media training e tal, tô na equipe de debate do candidato X. Eu disse, cara, conheça o plano de governo mais que o candidato. Primeiro ponto. Sim. Perfeito. O do seu candidato e o dos oponentes. Eu leio todos os planos de governo para entender o jogo do ponto de vista de propostas. Sim. Depois vamos para manchete de jornal. Manchete, não a matéria, a manchete. Depois a matéria. Depois a repercussão na rede social. De fatos específicos, obviamente, que possam vir a ser elencados no debate ou numa entrevista que o candidato vai fazer. Claro. Depois de tudo isso, que é a parte que eu faço extra grupo político e grupo de marketing do candidato, aí vem a reunião com o grupo do candidato. Pois é, olha o tanto de coisa que precisou ser feita antes que a gente chegasse nesse Antes que eu fale com marketing, tá bom? Então assim, aqui, a Vanessa me contratou para trabalhar com a Marcela, que é candidata dela. Ok. Antes de eu conversar com a Vanessa, especificamente sobre o que ela quer, eu peço tudo sobre o candidato, sobre a candidata da Vanessa, plano de governo dela, principais adversários, vou atrás, se não tiver, de entrevistas públicas em YouTube, vídeos gravados, gafes cometidas, falas desastrosas, vou atrás de tudo. Postura, né? Tudo. Aí vou assistir, reassistir, para ver um perfil. E aí, depois de tudo isso, que eu tenho toda essa parte, aí eu vou conversar com você sobre a sua estrutura para o candidato que você quer. Aí você vai me dar pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Por isso eu cobro mais caro, que tem assinatura de confidencialidade, nada pode sair dali, preparar a pessoa para ela detonar no debate. Pois é, isso faz uma campanha. Isso é uma disputa eleitoral. Porque eu vejo muito profissional querendo fazer jogos grandes, né, estar ali numa disputa de governador, trabalhar numa presidencial. Claro que tem várias camadas nessas disputas, mas você precisa estar muito preparado. É por isso que precisa adquirir bons cursos, precisa comprar bons livros, precisa saber o que está em jogo, né, naquele coisa, para você contribuir. Porque se você não está preparado, você não contribui, você atrapalha, né? Porque você vai vir com soluções mágicas para uma disputa que, às vezes, a teoria não se encaixa. Né? Às vezes eu vejo os milagreiros da internet, e eu gosto da internet. Se multiplicam. E às vezes, mas acontece, tem milagreiros na internet. Vanessa do céu, nosso papo já tá acabando, rapaz. Conversa boa, passa rápido demais, né? rapaz. Já tem quase 20 minutos de bate-papo, não é isso, produção? Acho que deu 12 minutinhos. Eu quero finalizar aqui, perguntando sobre o DF. Você falou de estratégia. Eu quero fazer só uma perguntinha rápida para você aqui. Nós temos a Michele Bolsonaro e nós temos o Ibanez. Ambos pré-candidatos ao Senado pelo DF, em tese. É o que se ventila. Já ouvi nas rodas de conversa, nos bate-papos, a possibilidade de ambos
virem a ser candidatos a deputado federal para ajudar os seus partidos, o PL da Michelle e o MDB do Ibanez. Você acha isso possível para dois nomes tão grandes como eles? Ah, dificilmente. Seria uma surpresa no cenário político. No caso do Ibanez especificamente, está sobre uma certa sombra, né, de saber como é que vai se desenrolar toda essa questão do BRB, né? Então hoje eu acho que seria tudo muito precipitado, né? Porque a gente não sabe se vai ter algo a sair daí, se não terá nada, né? A governadora conseguiu estancar parte dessa crise, pelo menos é o que os jornais tratam, né? Conseguindo fazer esse acordo aprovado já na Câmara Legislativa de recuperação do BRB, que de certa forma esse assunto está começando a ser diluído aqui em Brasília. Mas eu não sei se daria força para o Ibanez deixar de ser candidato ao Senado, né? Um ex-governador vindo a deputado federal seria uma grande surpresa. E a Michelle, eu acho que ela não deixaria o Senado, porque ela está disparada nas pesquisas, né? Ela, depois, salvo engano, seria a Leila do vôlei, depois a Érica e depois a Bia Kicis, né? O Ibanez nem pontuaria nessa primeira linha, né, dos 4 primeiros, sendo que são só apenas 2 vagas. Então, eu não acredito. A não ser que a Michelle vá fazer algo surpreendente aí, que é vir a deputado federal, que não seria nenhum demérito, mas... Porque aí entraria naquele quesito de ser mais votada. Mas aqui tem 8 vagas, né? Muito pouco. Se fosse São Paulo, que tem 70, aí você faz ali uns 10, 15 deputados, mas Brasília não vejo. Ao menos foram as esse conversas cenário. que eu ouvi, essa coisa de conversa. Na política, gente, tudo pode acontecer. Tudo é possível. Inclusive nada. Entendeu? Inclusive nada. Bom, aqui nós vamos finalizar o nosso bate-papo no Congresso, nosso segundo episódio, que foi de altíssimo nível. E eu quero lembrar vocês do livro Oratória para Mandatos Fortes. Você que é candidato, você que tem... Na verdade, você que é candidato, tem um livro Oratória para Campanhas Vencedoras, que já está esgotado. Tem o Manual do Neurodiscurso, que também está esgotado. No momento, em mãos, nós temos Oratória para Mandatos Fortes. Você que é vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, melhore a qualidade do seu mandato com a comunicação de alto nível. Não esqueça que você não pode terceirizar o seu mandato para o marketing. O marketing tem o seu papel. A sua voz precisa reverberar para que as pessoas entendam e tenham seus corações tocados por você. Traduza os números, como disse a Vanessa, em memória afetiva, no coração de sua gente, no coração do seu povo. Muito obrigado. Este livro aqui é um livro para a Vanessa, que já está autografado. Oba! Aqui está o autógrafo, muito bonito, um autógrafo especial para a Vanessa Marques, essa grande especialista em comunicação política. Não percam. No próximo episódio vou trazer o meu, que hoje eu me esqueci, porque eu estou girando o Brasil inteiro. Chegou de Santa Catarina? Acabei de chegar de Florianópolis, super evento lá. Tô até sem voz. Vocês estão pegando a minha voz aí não tá perfeita, mas eu falei, não posso perder essa oportunidade de estar contigo e da gente ter essa conversa, que ajuda você aí a se qualificar melhor enquanto profissional e ao político sempre entender. Se ele não se prepara, ele mesmo não se prepara, vai acabar ficando nas mãos, de, às vezes, de profissionais que também não sabem como o jogo está sendo jogado. Muito bem, muito obrigado. No Congresso fica por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi extremamente prazeroso bater esse papo e vamos, de repente, montar um episódio de 2 horas. Sim, ou quem sabe o No Congresso pode ter algumas pílulas de vez em quando da Vanessa, com algumas análises sobre o cenário político nacional. Quem sabe? O projeto está começando e espero que comece e tracione para que a gente se torne referência nesse Brasil. Tchau, gente. Foi um prazer.